Olá galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Marco. Esse vídeo eu vou apresentar para vocês a correção do PET de matemática, referente à semana 4 do 8º ano, ok? Então, anteriormente eu tinha gravado um vídeo sobre como como determinar a fração geratriz de uma dízima periódica, certo? E agora essas atividades da semana 4 vieram justamente pedindo isso, que fizéssemos as transformações, determinássemos as frações geratrizes de cada dízima periódica, de cada número decimal apresentado, certo? Então vamos lá para as questões. Primeira questão, número 1. O que ele pediu? Escreva a fração geratriz de cada número decimal. Aí o 8º ano observa bem o seguinte, ó. Ele citou no enunciado os números, a fração geratriz para determinar de cada número decimal, certo? O que é número decimal? O número que tem a presença de casas decimais, que tem vírgula, certo? Então, vejam bem, só que todos os números decimais na atividade número 1 são todas elas compostas por períodos, 0,52, 52, 52, então acabou gerando em todos aqui uma dízima periódica. Aí, para não ficar repetindo o período várias vezes, o que eu fiz? Coloquei um tracinho em cima do período, que é o número que está repetindo. Isso mostra que ele, repete infinitas casas, infinitas vezes, certo? Então vamos lá. Tem várias formas de poder determinar a fração geratriz e eu vou realizar aqui como eu havia feito no vídeo, mostrando o processo, o passo a passo, é uma maneira mais prática, tá certo? Então vamos lá, 0,52, 52 é uma dízima periódica. Nós vamos pegar o seguinte, qual que é o período? Qual é o período? O que está sendo repetido? Está repetindo o 52, certo? Então eu vou pegar o 52, ok? Como o 52 é composto por dois algarismos, eu vou pegar um 9 para cada algarismo, então eu preciso do 99. E o que eu preciso de fazer aqui é o seguinte, subtrair o 52 por um número que está aqui, ó, certo? À direita da vírgula, mas antes do 5. Esse número aqui ele pode se chamar de antiperíodo. É um número que vem antes do período, mas depois da vírgula, à direita da vírgula. Nesse caso aqui não tem, certo? Então eu vou colocar aqui o 52 menos 0. E aí eu vou fazer o seguinte, lógico que 52 menos 0 é 52, eu mantenho aqui o 99, certo? Essa é a minha fração geratriz, tá certo? Então significa que se eu pegar o 52 e dividir por 99, eu vou obter 0,52, 52, 52 e assim por diante. 0,555, a mesma coisa, uma dízima periódica. Vou pegar o 5, ele é o meu período, ele que está repetindo, Para ele eu preciso de um 9, apenas um algarismo, menos, mesma coisa. O antiperíodo é entre a vírgula e esse período. Tem algum número? Não, então 0. Então 5 menos 0, certo? Que é 5, e embaixo eu mantenho 9, 5 nonos. Se eu dividir 5 por 9, eu vou obter 0,555 e assim por diante. Letra C, 0,124444, certo? Qual que é o período? O 4. É ele que forma a minha dízima periódica. Aí o que eu preciso de fazer aqui então? Pegar todo o meu número que eu tenho aqui, logicamente, sem a vírgula, minha formação completa. Então, eu tenho 0, 1, 2, 4. O que é isso? Então, eu vou pegar o 124, certo? Eu vou pegar todos os meus números que vêm antes até o meu período, antes do período até ele, incluindo ele, certo? Sobre, o que eu preciso de fazer aqui? Colocar um 9 para o número do período. Então, como o período é formado pelo 4, eu vou colocar um 9, certo? Só que aí o que eu preciso de fazer? Subtrair o número que vem antes do período, o antiperíodo. No caso aqui, ó, entre a vírgula e o 4, nós temos o 12. Então, nós vamos subtrair 124, que é o número inteiro, por 12, certo? E aqui tem um detalhe, tá, galera? Ó, quando você tem esse valor antiperíodo, ele é composto por quantos algarismos? 12. 1 e o 2. 1, 2. Então, eu preciso colocar aqui embaixo 2 zeros. Um 0 para cada número que está no antiperíodo, certo? Vou efetuar a subtração de 124 menos 12, que dá 112, certo? Sobre 900.
Lógico que se eu dividir 112 por 900, eu vou obter esse número decimal aqui, essa dízima periódica. Só que lembrando aqui, ó, essa fração 112 sobre 900 é uma fração que ainda não está irredutível. Ela dá para dividir por 2, dá para dividir por 4. Eu vou simplificá-la por 4 aqui de uma vez. Ó. Então, 112 dividido por 4 dá 28. E 900 dividido por 4 dá 225. Quer dizer, eu simplifiquei a minha fração. Simplificar a fração é necessário quando for possível. Então, pera lá, se eu dividir o 28 por 225, vai dar o mesmo 0,12444, vai. Frações simplificadas são frações equivalentes, elas dão o mesmo resultado para a gente, ok? Aí, ó, letra D, 6,241, 241, 241, tá certo? O que eu preciso fazer? Pegar todo o número que eu estou vendo, então eu vou pegar sem a vírgula, lógico, então eu tenho 6.241. Sobre quantos 9s? Ah, Marco, eu tenho que pegar o seguinte, o 9 eu tenho que contar pela quantidade de algarismos que formam o meu período, que está sendo repetido, que vai repetir. É o 241, são 3 algarismos, 2, o 4, 1. Então eu vou colocar 9, 9, 9, um 9 para cada algarismo do período. Aí, o que nós vamos fazer? Temos que retirar, certo? O número que vem antes aqui, ó, que é o número 6. Ó, subtrair sempre o número que está antes do meu período. Vou colocar 0 aqui embaixo? Não. O 0 aqui embaixo, no denominador, ele é colocado se tiver número antes do período aqui, ó, mais à direita da vírgula. Não tem. O 6 está à esquerda da vírgula, certo? Então, eu vou apenas realizar a subtração sem colocar 0 no denominador. Então, 6.241 subtraído por 6... 6.235, tá? Eu mantenho o 999 aqui embaixo como denominador, não dá para simplificar a minha fração, essa é a minha fração. 6.235 dividido por 999 resulta nesse número decimal aqui, tá certo? Letra E, 0,48, 121, 121, 121. Observe qual que é o período, qual que é o número que está sendo repetido, é o 121. Então, preciso de 3 9s, um 9 para cada um desses algarismos. Mas para me informar a fração, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os números que eu tenho, né? Então eu tenho 48.121. Ó, na ordem que eles estão, eu pego, certo? Sobre, vou colocar aqui, ó, os 3 9s, certo? Menos, qual que é o número antes do período? O que está repetindo? O que eu tenho que subtrair? Eu tenho que subtrair o 48. Certo? Que é o número que vem antes. E aí eu tenho que colocar aqui embaixo agora, eu preciso colocar os 2 9s, os 2 zeros. O que são os 2 zeros? É equivalente aos 2 números que estão aqui, ó, antes do período, o anteperíodo, certo? Necessito de colocar um 0 para cada número desse. Vou efetuar a subtração, 48.121 menos 48. Essa subtração vai dar 48.073. Esse número sobre 99900. Pronto. Ok? Letra F, 35,21, 21, 21, 21. O que eu preciso de fazer? Pegar todo o meu número, ó, 3.521 sobre quantos 9? 2, 9. Um 9 para cada número que forma o período. Certo? Vou subtrair quanto? 35, que vem antes do período. Preciso de colocar algum 0 aqui embaixo? Não, Marco. Por quê? Porque o 0 é colocado só no anteperíodo, entre o 0 e o período. Não tem, não coloco o 0. Então, basta que eu faça apenas a subtração. Então, 3.521 menos 35 vai dar 3.486 sobre 99. Ah, essa fração que dá para simplificar por 3, ó. Os dois números são múltiplos do 3, então posso dividir por 3? Devo. Então, 3.486 dividido por 3 vai dar 1.162. 99 dividido por 3, 33. Ok? Beleza. Vamos para o número 2. Pediu que fizéssemos o quê? A mesma coisa, ó. Pegar o número 3,25 e determinar agora a fração geratriz desse número, dessa dízima periódica. Então, 3,25, 25, 25, 25. O que eu vou fazer? Agora já ficou bem repetitivo, né? O procedimento é o mesmo.
que eu vou fazer? Vou pegar o número por inteiro, 325, um 9 para cada algarismo que repete, 25, são dois números, dois 9s, menos o número que vem antes do período, que é o 3, sobre 0, não, o 0 é um antiperíodo, não tem antiperíodo, não coloca-se o 0. Então, 325 subtraído por 3 vai dar 322 sobre 99. E minha fração geratriz é essa. Número 3, a mesma coisa, 0,25, observa a letra número 3, o número, né, com muita atenção no número que está repetindo, ok? Se você observar, 0,25, 383, 383, 383, ele te dá essa ideia de que o 383 é o período, ok? Então, o que eu vou fazer? Pegar todo o número até o período, incluindo o período. Então, 2, o 5, o 3, o 8, o 3. Pronto. 2, 5, 3, 8, 3. Sobre quantos 9? 3. São 3 algarismos que formam o período. 3, 9. Pronto. Menos o número que vem antes do período, que é o 25. E justamente ele é o meu antiperíodo. Ele está aqui entre a vírgula e o meu período. Então, são dois algarismos, eu preciso acrescentar aqui embaixo no denominador dois zeros. Então, eu vou efetuar a minha subtração de 25.383 por 25, né? E vou manter o meu denominador, tá certo? Essa subtração aqui vai dar 25.358. Mantenho o meu denominador, 99.900, certo? Essa minha fração é composta por dois números pares, é possível simplificar ela por 2, tá? Então, eu vou ter o seguinte, o numerador 25.358 dividido por 2 vai dar 12.679. E o meu denominador, 99.900, dividido por 2, eu vou ter 49.950. Essa é a minha fração geratriz. Tá? O número 4, a mesma coisa. Determine a fração geratriz para cada dízima periódica abaixo. Então, eu coloquei uma bolinha na frente de cada dízima dessa aí. Então, a primeira dízima, 0,4. Né? Lembrando um pouquinho aqui de uma situação sobre dízima periódica simples, dízima periódica composta, certo? Aqui, 0,4. Qual que é o período? 4. Depois da vírgula, já começa com o período, já começa com a dízima. Então, essa é uma dízima periódica simples. O 0,1, 25, 25, 25, por exemplo, já é uma dízima periódica composta. Por quê? Já tem um antiperíodo. Entre a vírgula e o período já aparece um determinado número. Então, é considerado, classificado como sendo dízima periódica composta. Essa situação, ok? Então, a dízima periódica simples aqui, você pega qual é o período, qual é o número que aparece? O 4. Sobre um 9 só. Tem número entre a vírgula e esse período? Não. Então, subtrai 0. 4 menos 0, 4 sobre 9. Pronto, 4 nonos. É a minha fração geratriz. Dividindo 4 por 9, eu vou obter 0,444, certo? 0,1, 25. 25, 25. Cuidado para não confundir com 0,125, hein? O tracinho significa que o 25 ele é meu período. Ele repete infinitas vezes. Certo? Então, eu vou pegar o meu número todo, né? Eu vou pegar, então, 125, vou colocar ele sobre 99, um 9 para cada número que forma o meu período, certo? Vou subtrair 1, porque eu tenho um número 1 antes do período, certo? E vou colocar um 0, porque esse 0 representa a quantidade de números do antiperíodo. Entre o 0 e o período existe o número 1. Ele precisa de um 0 para equivaler a essa quantidade. Então, 125 menos 1, nós vamos ter 124 sobre 990, certo? Essa fração aqui ela é formada por dois números pares também. Nós podemos simplificá-la por 2, dividir por 2. 124 dividido por 2 vai dar 62. 990 dividido por 2 vai dar 495. Então, fração equivalente são frações que obtêm o mesmo número decimal. Então, se eu dividir 62 por 495, vou obter o mesmo número aqui.
Tá bem? 0,54, 54, 54, 54. Qual é o meu período? 54. Ele é o número que está sendo usado como, né, como caso decimal. Apenas ele. Então, 9 para cada número desse. Eu vou subtrair 0 porque não tem número no anteperíodo, certo? Então, eu mantenho 54 sobre 99. É lógico, gente, você não precisa ficar subtraindo 0. Quando você observar que não tem número nenhum, você não precisa ficar escrevendo 54 menos 0. Já é a própria resposta, certo? Então não dá para simplificar, mantenho 54, 99 avos. Opa, dá para simplificar assim. Essa fração aqui, ó, dá para dividir por 3, 54, 99, como também dá para dividir por 9. Os dois números são múltiplos do 9. 54 dividido por 9 é 6. 6 vezes 9 é 54. E 99 dividido por 9 é 11. 11 vezes 9 é 99. Então, essa fração ela dá para simplificar assim, por 3, tá? Aí depois você pode simplificar por 3 novamente, ou se eu dividir por 9, eu já chego na fração simplificada, fração reduzida de uma única vez, ok? Esse número decimal é 0,047, né? Não é 0,047, não é 0,047777. O meu número, a minha dízima é o 7, ele é meu período, certo? Então, o que eu tenho aqui? Qual que é o meu número de maneira completa? É o 47. O que eu tenho antes do período, incluindo o período, também eu formo 47. Vou colocar apenas um 9, é só o 7 que está repetindo. Vou subtrair o anteperíodo. O que tem antes do período? Tem o número 4 apenas. E eu preciso de colocar a quantidade de zeros equivalente ao meu anteperíodo. Aqui, ó. Da vírgula até o 7, que começa o meu período, eu tenho o algarismo 0 e o algarismo 4. É um 0 para cada um desses algarismos. Então, eu preciso de 2 zeros, ok? Tá? Um 0 em relação ao 0, um 0 em relação ao 4. A subtração, 47 menos 4, nós vamos ter 43, ok? E o denominador nosso, 900. A simplificação, se eu dividir 43 por 900, nós vamos obter esse número decimal aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Até mais.